Nossas memórias são como estruturas antigas. Algumas vigas permanecem sólidas, enquanto outras se desfazem em pó. Este relato é a arquitetura de uma vida observada, construída tijolo por tijolo, para o deleite e a reflexão sobre o que significa erguer um legado. Meu nome é Carlos, tenho 72 anos e sou, antes de tudo, um construtor, não apenas de casas, mas de fundações. O sol das 7 da manhã espreguiçava-se sobre o pinho fresco, inundando a oficina com um calor dourado e o cheiro pungente de cedro recém-cortado. Este é o meu templo. Onde outros veem pó e bagunça, eu vejo a ordem rigorosa do ofício, a serra de esquadria impecável, os cinzéis alinhados por tamanho e tempera, a plaina que há mais de 50 anos desliza sobre a madeira como manteiga. Afastado o pó da bancada com a palma da mão calejada, servi a primeira xícara de café preto e amargo, como as verdades que a vida nos obriga a encarar. A honra de um homem, aprendi cedo, é medida pela solidez do que ele deixa de pé. E eu havia construído tudo com as minhas próprias mãos, desde a primeira cerca de estacas até a casa principal de 2 andares que abrigava a minha família. Eu sou da geração que não terceiriza a dor nem a responsabilidade. O peso de prover não era um fardo, era o privilégio da minha masculinidade. Naquele momento, enquanto a cafeína começava a despertar a velha máquina, meus pensamentos se voltaram para a mais importante de todas as minhas construções, a felicidade da minha filha Beatriz. Beatriz, aos 30 e poucos anos, era a imagem da vida que Otília e eu sonhamos para ela. Era a fachada mais imponente que erguemos, brilhante, sólida, inquestionável. E Tiago? Ah, Tiago! Ele era o genro que todo patriarca deseja. Alto, postura de viga mestra, mãos que pareciam capazes de segurar o mundo. Economista de sucesso, com um escritório no centro da cidade e a reputação de ser um homem de palavra. Quando Tiago pediu a mão de Beatriz, eu o observei como observo uma peça de madeira nobre, que será usada para sustentar o telhado. Procurei por nós, por empenamento, por rachaduras internas. Não encontrei nada além de integridade polida. Na época considerei Tiago o escoramento perfeito para a felicidade de minha filha. Eles eram o casal de ouro. Tiago e Beatriz, a prova de que o esforço de uma vida, a minha vida, havia valido a pena. Mas a carpintaria me ensinou que a beleza da fachada muitas vezes esconde o trabalho feio dos alicerces. E, ultimamente, eu sentia uma rachadura sutil, não na estrutura visível, mas no som, no timbre. Quando Beatriz vinha nos visitar, ela sorria, é claro. Seu sorriso era vasto e bem treinado. Mas havia um silêncio novo nela, uma quietude que não era a paz que vem do contentamento, mas o vácuo que surge da ausência. Seu olhar, antes o de uma jovem ávida por compartilhar o dia, agora parecia ligeiramente desviado, como se estivesse sempre procurando uma porta de saída discreta. Ela passava mais tempo na cozinha com a mãe, mas seu foco estava no celular, respondendo a mensagens que pareciam urgentes, embora nunca falasse sobre elas. Beatriz está cansada, eu dizia a mim mesmo. É o ritmo da cidade, é o trabalho, mas meu ofício não me permitia ignorar sinais. Uma viga não cede de repente. Ela envia avisos na forma de pequenos rangidos, microfraturas que só um ouvido treinado pode captar. E o silêncio de Beatriz era um rangido. Foi Otília, é claro, quem trouxe a tora para a minha bancada. Ela entrou na oficina, o aroma de fermento e jasmim pendurado em suas roupas, contrastando com o cheiro de serragem. Otília sempre foi a bússola emocional da nossa casa. Enquanto eu focava na força, ela focava na alma. Carlos, ela começou a voz baixa, mas carregada da firmeza que somente 30 anos de observação maternal podem conferir. Ela cruzou os braços, a postura de quem está prestes a discutir um orçamento apertado. Temos que falar sobre Beatriz. Eu parei de lixar um pedaço de mogno. O movimento cessou, e o silêncio da manhã se tornou opressor. O que tem a nossa filha, Otília? Ela está bem. Sorriu ontem à tarde. Tiago estava com ela. Pareciam felizes. Otília deu um passo à frente, e seus olhos, que pareciam capazes de enxergar através da madeira, fixaram-se nos meus. A felicidade que se tem que provar com tanta insistência, meu velho, é como tinta fresca sobre umidade. Não dura. Você viu o jeito que ela evita o olhar dele? E a maneira como ela ri das piadas de Tiago?
É um riso que não alcança os olhos. Eu senti a pontada. Era a intuição de minha esposa, corroendo a confiança que eu depositei na imagem perfeita de Tiago. Ela está distante, Carlos, Otília continuou. A voz agora um sussurro grave. Não está mais conosco de verdade. Está em algum lugar onde não a alcançamos. E Tiago, por mais que sorria, ele está diferente, como uma sombra que pesa sobre ela. Eu peguei o pano de algodão e limpei o pó do mogno com mais força do que o necessário. Eu não queria acreditar. Meu legado dependia da solidez daquela união. Se Tiago não fosse o homem que eu avaliei, o erro seria meu, e o peso, insuportável. Você está vendo fantasmas, Otília, eu disse, a voz tentando soar inabalável, a voz do patriarca que precisa manter a ordem. A vida é difícil. Eles estão construindo uma carreira. Tiago é um bom homem, honesto, trabalhador. Ele tem se desdobrado para dar o melhor a ela. Eu o vejo. É o tipo de homem que respeita o que é dele. Eu enfatizei a palavra respeita. Afinal, a integridade de Tiago era o testemunho da minha própria capacidade de julgar o caráter masculino. Se ele falhasse, significava que eu falhei em avaliar o material humano. E isso, para um construtor, era o pior tipo de falha estrutural. Ele é um bom provedor, sim. Otília retrucou, aceitando meu ponto, mas invertendo-o com a precisão de um arpão. Mas prover e cuidar são duas coisas distintas, Carlos. O que adianta ter a casa mais cara da rua se o telhado não protege da chuva? Eu respirei fundo, absorvendo o golpe, mas ainda resistindo. O que você sugere? Que eu ligue para Tiago, meu genro, e o acuse de... O quê? De não sorrir o suficiente? Não. Meu papel é de pilar, Otília. Eu dou o exemplo. Eu dou o suporte, mas não intervenho na estrutura que não me pertence. Tiago é um homem sólido. Eu o vi trabalhar. Eu o vi subir. O homem que se levanta por mérito próprio e mantém a palavra é a prova viva de que a justiça da vida recompensa o esforço. Eu confiava na fachada. Eu confiava na promessa do sucesso visível. Minha hesitação em intervir não era covardia, era fé na lei da causa e efeito. Um homem íntegro, como Tiago parecia ser, não poderia estar causando a tristeza silenciosa de minha filha. Não de propósito. Às vezes, Otília disse, virando-se para sair, a integridade é apenas o verniz mais caro. A frase pairou no ar como serragem suspensa. Eu permaneci ali sozinho na oficina, com o cheiro de madeira e a dúvida amarga. A lição da vida é cruelmente simples. Não basta erguer uma viga mestra, é preciso garantir que ela seja forte por dentro. E a minha hesitação, motivada pela confiança cega na solidez aparente de Tiago, era o primeiro prego na fundação podre que eu me recusava a inspecionar. O legado de integridade de um homem é o único pagamento que o tempo não pode reverter, e eu precisava garantir que o meu fosse mantido, protegendo minha filha da crueldade, mas eu precisava de precisão, não de pressa. Eu precisava esperar. Eu precisava ver a rachadura se alargar antes de pegar o martelo. Eu precisava de paciência, mesmo que o rangido no coração de Beatriz ficasse mais alto a cada dia. O cheiro de mogno na oficina demorou a se dissipar, mas a frase de Otília, a integridade é apenas o verniz mais caro, impregnou-se nas minhas narinas, tornando o ar pesado. Eu precisava de uma distração, ou melhor, de trabalho manual para realinhar meus pensamentos. A vida me ensinou que o caos mental é resolvido com a ordem física. A simetria da construção acalma o espírito. Foi nesse momento, no início da tarde daquela mesma terça-feira, que Tiago ligou. Sua voz era aveludada, mas apressada. O tom de um homem sempre prestes a fechar um negócio de milhões. Carlos, meu sogro, eu tenho um favor que só o Senhor pode me fazer. É coisa de gente de outra época, e eu não confio em terceiros. Ele apelou diretamente ao meu orgulho. A menção de outra época não era um insulto, mas um reconhecimento da minha experiência em lidar com o que é robusto e feito para durar, mesmo que a tecnologia tenha evoluído. Tiago precisava recuperar um servidor de backup antigo, um monstro de gabinete preto que estava parado há anos em um depósito climatizado. Ele explicou que era a chave para um projeto de expansão que poderia mudar o jogo para a empresa. Os técnicos novos querem descartá-lo, mas eu sei que a arquitetura digital original guarda algo que preciso. Se o senhor puder fazer a configuração inicial, passar os algoritmos de recuperação, o senhor tem o toque,
E eu confio no seu sigilo, Carlos. Totalmente. Era a isca perfeita. Um apelo à minha competência, ao meu código de honra e, mais importante, uma janela de observação. Aceitei de imediato. Não era hora de esperar que a rachadura se alargasse. Era hora de inspecionar a fundação por dentro. Na manhã seguinte, eu estava no escritório de Tiago, uma sala banhada em luz fria de LED, com paredes de vidro e a vista vertiginosa da cidade que ele, e agora minha filha, haviam conquistado. Era um mundo de superfícies lisas e impecáveis, onde nada parecia fora do lugar. Um lugar onde a sujeira era cuidadosamente escondida. O servidor era uma caixa de metal pesada, contrastando com a leveza dos laptops modernos. Era ruidoso, fiel à sua natureza de máquina de trabalho pesado. Eu passei as primeiras 4 horas mergulhado na interface arcaica, navegando pelos diretórios com a paciência de quem desenterra uma fundação antiga. Eu procurava por falhas de caráter nos metadados, por inconsistências na cronologia digital, assim como procuraria por nós podres em uma viga mestra. O trabalho era metódico, quase meditativo. Tiago havia criptografado a maioria dos arquivos confidenciais do negócio. Eu usava scripts de recuperação simples, forçando o sistema a revelar sua estrutura interna. E foi então que senti o primeiro arranhão de estranheza, a sensação de que havia tropeçado em algo que não deveria estar ali. Na raiz do diretório principal, separado das pastas financeiras e dos documentos de aquisição, havia um subdiretório escondido. Ele não seguia a nomenclatura padrão da empresa. Parecia ter sido criado apressadamente, com o único propósito de se tornar invisível. O nome da pasta estava em português e era assustadoramente pessoal. Lembranças. Minhas mãos hesitaram sobre o teclado. O patriarca em mim sabia que violar a privacidade de um homem era violar a confiança, mas o pai em mim reconhecia que essa pasta era o único vestígio da umidade sob o verniz que Otília havia alertado. Paciência e precisão, eu murmurei, repetindo o mantra silencioso. A pasta exigia uma senha secundária, um algoritmo de criptografia mais sofisticado do que o usado para os documentos de negócios. Isso significava que o conteúdo era mais valioso ou mais perigoso do que qualquer transação financeira. Demorei exatos 47 minutos para quebrar o código. Não usei força bruta, mas lógica. Analisei os padrões de datas e nomes que Tiago usava em outras senhas. A chave não era o nome da empresa ou um número de conta, mas uma data específica, o dia do casamento dele com minha filha. O cinismo de Tiago me atingiu primeiro que qualquer outra coisa. Usar a data sagrada da união para proteger algo sujo. A pasta se abriu, revelando um único arquivo pesado. Era um vídeo. O ícone parecia uma moldura congelada no tempo, estática e silenciosa. Meu coração, habituado ao compasso lento e firme da idade, acelerou para um ritmo descompassado. Eu estava no fim da linha de investigação. Eu ia ver o que Otília havia pressentido e o que eu me recusei a inspecionar. Cliquei 2 vezes. O vídeo começou a rodar na tela fria do monitor. Não havia som no início. Apenas o zunido do servidor velho competindo com o silêncio repentino dentro de mim. A câmera, fixa e ligeiramente inclinada, revelava um quarto que eu reconhecia vagamente como sendo o deles. A luz era fraca, amarelada, quase um filtro nostálgico. Então ela entrou no quadro. Beatriz. O ar rareou. Não era a Beatriz que ria nas festas, nem a que discutia relatórios de trabalho. Era uma versão diminuída, encolhida, com os ombros curvados sob um peso invisível. E Tiago? Ele não estava na frente da câmera. Ele estava operando a câmera. Ele era o observador. O que se seguiu não durou mais que 30 segundos, mas se estendeu na minha memória como o colapso lento e inevitável de uma ponte de aço. Não havia gritos, o que tornava tudo infinitamente pior. Havia apenas a frieza brutal de um homem que sabia que estava sendo filmado, mas não se importava, e a dor muda e resignada da minha filha. A cena não era de fúria, era de posse fria. Era o ato metódico de quem está registrando um troféu, a prova visível de seu domínio. O olhar de Tiago, capturado momentaneamente no reflexo escuro da tela, era vazio. O riso que Otília disse que não alcançava os olhos de Beatriz, na verdade, era o riso silencioso e complacente de Tiago, que controlava a lente e a narrativa.
A última imagem mostrava Beatriz no chão, a mão cobrindo o rosto, e a câmera de Tiago permanecia imóvel, garantindo que o registro estivesse completo. O vídeo terminou. A tela voltou à pasta Lembranças. Eu não fiz barulho, nenhum músculo meu se moveu. O mundo exterior, a vista da cidade, o zunido do servidor, o relógio na parede de vidro, tudo se dissolveu em uma única e pétrea certeza. A fachada estava desmantelada. A fundação que eu tanto confiei era podre, não por causa da fraqueza do material, mas pela malevolência estrutural do construtor. Tiago não era apenas um homem ruim. Ele era um predador que usava o sucesso visível como escudo e a confiança como arma. O medo não me alcançou. Apenas a clareza cortante. Não houve espaço para a vingança imediata, o grito primário. O instinto do patriarca que viu o pior dos abismos falou com uma voz fria e calma. Se eu agisse agora, com o sangue fervendo, eu perderia a precisão. Ele saberia que eu vi. Ele apagaria o rastro. A verdadeira justiça não reside na velocidade da vingança, mas na paciência e precisão com que desmantelamos as fundações podres da crueldade. Meus dedos voltaram ao teclado com a precisão mecânica de um cirurgião. Eu precisava do material, do testemunho irrefutável. Eu tinha de ser invisível. 8 minutos. Em 8 minutos, eu clonei o arquivo em um drive criptografado que carregava sempre no bolso. Apaguei todo o cache do sistema, reescrevi o log de acesso, reforcei a criptografia original da pasta Lembranças e, metodicamente, fechei a porta digital por onde entrei. Não deixei um grão de poeira para trás. Quando me levantei, o corpo era uma casca fria. Eu olhava para o ambiente luxuoso de Tiago, para a vista de milhões de dólares, e via apenas o palco vazio de uma mentira. A integridade que eu tanto valorizava, a honra do trabalho e do nome, agora exigia um único e terrível pagamento. O legado de integridade de um homem é o único pagamento que o tempo não pode reverter. E para garantir que meu legado fosse mantido, protegendo minha filha, eu precisava derrubar o homem que a maltratava com uma precisão que Tiago jamais veria se aproximar. Peguei minhas ferramentas. Desliguei o servidor antigo e cobri-o com um pano de linho branco. Saí do escritório sem encontrar Tiago, deixando para trás apenas o cheiro de ozônio e metal velho. A face exterior de Carlos, o patriarca sereno e sábio, estava intacta. Por dentro, o construtor estava morto e o demolidor havia nascido. Eu não precisava mais esperar a rachadura se alargar. Eu tinha a prova. E agora, eu tinha o plano. Eu seria a paciência personificada, o tempo agindo lentamente, até que o peso da sua própria maldade desmoronasse sobre ele. O jogo havia mudado, e Tiago nem desconfiava que o velho construtor havia encontrado o explosivo na fundação. Os dias que se seguiram à descoberta foram arquitetados com a precisão de um engenheiro, que sabe que um pilar crucial cedeu. Eu voltei para o meu mundo, para o meu escritório na casa que construí há 40 anos, um lugar onde a madeira era pesada e o silêncio era uma ferramenta, não uma ausência. Eu mantive a fachada. Na mesa de jantar, Otília comentava sobre o novo projeto de Tiago, a mais recente aquisição da sua empresa de tecnologia, um negócio que prometia revolucionar o mercado. Ela falava com o brilho orgulhoso nos olhos, que era a manifestação da mentira que Tiago havia plantado. Eu sorria, assentia e comentava sobre o clima ou o jardim, deixando que minha esposa mantivesse a crença, pois o peso da verdade era um fardo que, por enquanto, eu deveria carregar sozinho. Beatriz ligava, e a ouvia falar sobre a correria, o volume de trabalho que a mantinha ocupada. A voz dela era o alívio que eu precisava para confirmar a minha resolução. Ela estava se recompondo, o medo se esvaindo na rotina, mas a cicatriz digital permanecia, gravada no disco rígido que agora jazia sob tranca no meu cofre de incêndio. Eu era o observador paciente. O meu trabalho não era o confronto, era a anatomia. No meu estudo, rodeado de livros de arquitetura, contratos antigos e o cheiro de papel envelhecido, eu montei o meu quartel-general de sombra. O drive, criptografado, continha a chave para a destruição de Tiago. O vídeo era a motivação, mas o restante dos arquivos clonados, os registros de acesso, os documentos de investimento, as comunicações internas daquela pasta Lembranças, que era, na verdade, um arquivo morto de negócios, era o mapa. Eu usei os meus contatos.
Um homem que passou 5 décadas construindo a cidade não tem apenas um legado de prédios de concreto, mas uma rede de favores e lealdades. Eu não pedi favores imediatos, eu pedi informação, dados brutos, relatórios de mercado, a análise de risco das empresas de tecnologia que Tiago usava como peões. Sempre desconfiei dos homens que construíam impérios apenas com a velocidade e o vento. Na minha época, você cavava até encontrar a rocha firme antes de colocar o primeiro bloco. Tiago e a nova geração de empresários de tecnologia cavava o suficiente para plantar uma placa e dizia que era uma fundação. O resto era alavancagem. Eu abri os documentos financeiros. As planilhas eram vastas, cheias de jargões que tentavam mascarar a fragilidade subjacente. A empresa de Tiago, superficialmente, valia bilhões. Mas, ao remover as camadas de otimismo e projeções infladas, eu via a verdade com a clareza de um auditor forense. O castelo era feito de cartas de crédito. 80% do seu valor estava amarrado em dívidas de alto risco. Ele estava jogando com dinheiro emprestado, contando com a alta constante da bolsa e a histeria dos investidores para cobrir os buracos. Se a confiança desaparecesse por um segundo, a estrutura não verteria. Ela implodiria. A honra do trabalho, eu murmurei, deslizando o dedo sobre um gráfico que mostrava a dependência dele de um único grupo de investidores de risco. Sempre foi a integridade do construtor, não o brilho do mármore. Eu me lembrei de uma conversa que tive com Tiago 1 ano antes. Ele zombou do meu negócio, chamando a construção civil de lenta e pesada. Carlos, você constrói prédios de tijolo e argamassa. Eu construo valor. Em 2 anos, o que eu crio vale mais do que toda a sua cidade, ele disse rindo com aquela arrogância vazia. Eu respondi na época com a serenidade que lhe era irritante. Você constrói na promessa, eu construo na certeza. Quando a chuva vier, meu teto não vaza. Agora a chuva estava chegando, e eu tinha de garantir que a tempestade fosse localizada. O meu estudo se tornou uma câmara de guerra fria. Eu passei horas rastreando as transações, notando a dependência extrema de Tiago da sua imagem pública como visionário. Ele não vendia um produto, vendia a si mesmo. Ele fazia palestras motivacionais por cachês estratosféricos, escrevia colunas em revistas de negócios e seu nome era sinônimo de sucesso arrojado. Este era o seu ponto nevrálgico. Se eu o atingisse financeiramente, ele poderia se reerguer. Homens como Tiago têm a audácia de Fênix, mas se eu destruísse a fundação de sua reputação, o chão que ele usava para alavancar cada empréstimo e cada investimento, ele não teria onde pisar para subir novamente. Ele me mostrou que a sua crueldade não era motivada por dinheiro, mas por poder. O vídeo era uma manifestação de controle. Portanto, o pagamento não poderia ser apenas financeiro. O pagamento tinha de ser a perda total de seu poder. O legado de integridade de um homem é o único pagamento que o tempo não pode reverter. Repeti a lição de vida que sempre guiei. Eu não queria que ele ficasse pobre. Eu queria que ele ficasse invisível, destituído da confiança que ele usava como arma. A justiça era lenta e precisava ser cirúrgica. Um construtor respeita a demolição mais do que a construção. É preciso estudar a estrutura, calcular os pontos de estresse e posicionar os explosivos de forma que o prédio desmorone sobre si mesmo, sem danificar o que está ao redor. O meu alvo principal tornou-se o conselho de administração da sua empresa e o fundo de Venture Capital, que estava prestes a injetar centenas de milhões de dólares no seu mais recente projeto. O projeto que dependia inteiramente do brilho de Tiago. Eu tinha de mostrar a eles o homem de verdade, por trás da capa de revista. Tinha de mostrar que a fundação daquela empresa não era a tecnologia, mas a fragilidade psicológica de um predador. E o meu trunfo, o vídeo, não seria usado como vingança pessoal e barulhenta, mas como a prova de caráter em um julgamento de negócios. Se eu apresentasse o vídeo diretamente, Tiago diria que era pessoal, que era chantagem de um sogro rancoroso. Mas se eu o usasse como a conclusão irrefutável de uma auditoria de caráter que eu estava prestes a orquestrar, anexada a todos os seus riscos financeiros, o efeito seria catastrófico e irreversível. Eu comecei a traçar a linha do tempo, ligando os pontos entre suas promessas públicas,
e suas movimentações financeiras arriscadas. Eu precisava de 3 meses. 3 meses de paciência e silêncio. Eu fechei o meu laptop. A vista da minha janela mostrava a paisagem que eu havia ajudado a moldar, uma paisagem de concreto e estabilidade. Tiago, lá em cima, na sua cobertura de vidro, pensava que estava seguro, que o velho construtor estava cuidando de seus servidores. Ele não percebia que, ao invés de consertar, eu estava mapeando a malha de aço para o corte preciso. O plano de ataque estava completo. A vingança imediata é o desabafo do fraco. A paciência estratégica é a arma do forte. Eu seria o tempo agindo lentamente, e o tempo sempre recebe seu pagamento. Eu me levantei, a casca serena do patriarca totalmente restaurada. Saí do escritório e encontrei Otília na cozinha, o cheiro de café pairando no ar, o cheiro da casa, o cheiro de uma vida construída com honra. Querido, ela disse com a suavidade de quem cuida, você parece cansado. Estava trabalhando demais? Eu sorri, um sorriso genuíno que não alcançava a frieza por trás dos olhos. Apenas limpando a casa, minha querida, garantindo que as fundações estão firmes. Um homem precisa sempre cuidar do que é dele. 3 meses são um sopro de poeira para quem constrói uma vida, mas são uma eternidade para quem sustenta um castelo de cartas com arame. O silêncio que mantive não foi de inação, mas de gestação. Enquanto Tiago desfrutava da ilusão de que a ameaça havia sido neutralizada pelo tempo, eu estava tecendo a teia, peça por peça, usando os fios antigos da minha rede de contatos. Um construtor não se aposenta. Ele apenas muda o foco dos tijolos para as estruturas invisíveis do poder. Os primeiros sinais começaram a aparecer como rachaduras finas no gesso. Tiago estava mais magro, os olhos sempre acesos pelo fogo da ansiedade, e o sorriso público, antes tão fácil, agora parecia custar-lhe um esforço físico mensurável. Otília, com a sua sensibilidade matriarcal, percebeu primeiro. Ele não está jantando direito, Carlos, ela comentava enquanto arrumava a mesa para 2. E Beatriz está tensa. Ele passa a madrugada ao telefone. Parece que a pressão é grande demais, meu velho. Eu apenas acenei, bebendo meu café. A pressão é o preço que se paga pela ambição, Otília. E a ambição, como a construção, precisa de uma fundação sólida. A fundação de Tiago estava se liquefazendo. O fundo de Venture Capital, que prometia centenas de milhões, havia freado o processo. Eles não haviam cancelado o negócio, mas estavam exigindo uma prova de estabilidade que a empresa de Tiago, estruturada mais na imagem do que na realidade, não conseguia fornecer. Ele estava em um buraco de liquidez, precisando de capital imediato para cobrir os custos operacionais inflacionados de seu projeto visionário e, mais crucialmente, para mascarar uma série de dívidas de curto prazo que ele havia contraído com juros de agiota. Este era o momento preciso que eu estava esperando. A janela de oportunidade não duraria mais do que 7 dias. Eu usei um dos meus fundos de investimento mais discretos, gerenciado por um advogado de confiança, que jamais faria perguntas, e fiz a oferta aparecer na mesa de Tiago como um milagre. Não era um empréstimo familiar, era um investimento ponte de 27 milhões de dólares, com uma rapidez de execução que desafiava a burocracia do mercado. O nome do fundo era frio e impessoal, Ethelred Capital. O encontro aconteceu no escritório do advogado, um lugar com cheiro de couro antigo e a frieza de quem lida com somas que mudam o curso de vidas inteiras. Tiago estava tenso, mas inebriado. 27 milhões. Era a sua salvação. Carlos, Tiago disse, tentando manter a compostura arrogante, mas com o suor frio na testa, o senhor está sendo um anjo. Sabe, a burocracia desses grandes fundos é sufocante. Essa agilidade é o que salvará o projeto. Eu me sentei na ponta da mesa de carvalho, cruzando as mãos sobre a bengala, assumindo o papel do patriarca preocupado, mas pragmático. Eu apenas o apresentei ao Dr. Silveira, Tiago. Eu disse com serenidade. O Dr. Silveira é um homem de números, e o que ele busca é estabilidade. Se ele está disposto a injetar 27 milhões de dólares em sua empresa, ele precisa da garantia de que você está inteiramente comprometido. O Dr. Silveira, um homem pequeno de óculos finos e voz monocórdica, empurrou a pasta de documentos na direção de Tiago. A pasta era grossa,
150 páginas de letras miúdas. É um investimento incomum, Sr. Tiago. O advogado começou, ajustando os óculos. Devido à urgência e ao alto risco percebido pelo Conselho, as cláusulas de garantia são, digamos, um pouco exaustivas. Tiago mal olhou para a capa. A urgência o impedia de ler e a ganância o impedia de desconfiar. Eu entendo perfeitamente, doutor. Tiago apressou-se, já pegando a caneta. Sem risco, sem recompensa. O que preciso assinar para liberar os fundos em 48 horas? O doutor Silveira, com a frieza de um coveiro, começou a detalhar o documento. Em essência, esta é uma demonstração de skin in the game para assegurar a Ethelred Capital e, consequentemente, o fundo principal de Venture Capital, que sua empresa é inseparável de seu patrimônio pessoal. Todos os ativos pessoais significativos, incluindo imóveis de alto valor, carteiras de investimento e contas de reserva, devem ser transferidos para a holding corporativa como garantia primária. Em caso de default ou acionamento de qualquer uma das cláusulas especiais, esses ativos são imediatamente executados e revertidos ao fundo. Eu observei Tiago. Ele nem pestanejou ao ouvir a palavra todos os ativos. Ele estava calculando apenas o lucro futuro e não o risco presente. Claro. Faz sentido corporativo. O doutor entende que minha residência principal, a casa da família, está incluída nisso? Tiago perguntou, com a voz ligeiramente trêmula, mas tentando soar casual. Silveira assentiu secamente. Sim, o valor de mercado é essencial para atingir a meta de garantia. Se o senhor não estivesse disposto a apostar a própria casa no sucesso da sua empresa, o fundo questionaria sua convicção. Tiago riu, um som seco e forçado. Minha convicção é de 100%, doutor. Assinado. Ele começou a rubricar apressadamente, pulando os parágrafos mais longos. Mas eu o interrompi, o patriarca voltando à cena. Calma, Tiago, eu disse, estendendo a mão para tocar a sua. Não assine nada com pressa. Você precisa ler a seção 4. Ela trata da integridade moral. É uma cláusula incomum, mas hoje em dia a reputação é tudo. Tiago revirou os olhos internamente, mas forçou um sorriso para mim. Ele sabia que eu estava ali para parecer que estava protegendo-o. Ele folheou rapidamente até a seção 4. A letra miúda, redigida por mim e revista por 5 advogados para ser inatacável, era o miolo da armadilha. Cláusula 4.2.1. Deterioração de caráter e reputação. Ele leu as primeiras linhas rapidamente. A cláusula estipulava que qualquer evidência irrefutável de conduta privada ou pública que demonstre falta de integridade moral, crueldade deliberada ou risco psicológico grave que possa, a qualquer momento, ameaçar a imagem e, portanto, a valoração da empresa, constituirá um evento de default irremediável e acionará a execução imediata de todas as garantias. Tiago apenas riu e bateu a caneta na mesa. Bobagem jurídica, Carlos. Essa cláusula é padrão em fundos éticos. É para proteger contra escândalos de uso de drogas ou lavagem de dinheiro. Eu sou um homem público. Minha reputação é imaculada. Não há nada a temer aqui. Eu o observei pegar a caneta e assinar as últimas páginas. O peso de 27 milhões de dólares, obliterando qualquer senso de cautela. Ele havia transferido a segurança de Beatriz e dos netos, o lar que eu havia ajudado a construir, para um papel assinado com pressa. O pagamento não seria apenas financeiro. O pagamento seria a perda total de seu poder. Ao aceitar o dinheiro, ele havia entregado a chave de seu castelo. Eu me levantei, sentindo o peso da minha idade, mas a leveza de minha consciência. A justiça, de fato, não residia na velocidade da vingança, mas na precisão cirúrgica de desmantelar as fundações. Bom trabalho, Tiago, eu disse, batendo levemente em seu ombro. Agora você está realmente comprometido. Você apostou tudo, e um homem precisa sempre cuidar do que é dele. Saí do escritório antes que ele pudesse me responder, deixando o Dr. Silveira começar a preparar a transferência dos fundos. Tiago havia acabado de receber sua injeção de capital, mas não percebia que havia apenas financiado sua própria demolição. A bomba estava plantada. Agora era apenas uma questão de esperar o detonador. O legado de integridade de um homem era o único pagamento que o tempo não podia reverter, e o de Tiago estava prestes a ser liquidado. Eu seria o tempo agindo lentamente.
E o tempo sempre recebe seu pagamento. O sol do outono em São Paulo tem esse brilho traiçoeiro. Parece quente, mas carrega o frio cortante da mudança. 2 semanas se passaram desde a assinatura. Tiago estava eufórico, usando os 27 milhões de dólares como se fossem a prova final de seu gênio. Comprava novos equipamentos, anunciava expansões agressivas e havia contratado um novo consultor de imagem. Eu observava à distância, da poltrona de couro marrom na biblioteca que chamo de lar há mais de 40 anos. O trabalho duro não está na explosão, mas na engenharia da implosão. Meu pai, um homem de ferrovia, costumava dizer que a diferença entre um bom e um mau operário era a paciência. O mau operário tenta quebrar a rocha com um golpe só. O bom operário encontra a fissura, insere a cunha e espera que o tempo, o gelo e a água façam o resto. O Tiago era a rocha. A cláusula 4 era a cunha. Era hora de inserir a água. Eu precisava de um intermediário, uma pessoa de tal peso e reputação que o mero sussurro de sua desaprovação seria um trovão no mercado. Escolhi Otávio Dantas, um velho amigo de juventude e hoje uma lenda grisalha do capital. Otávio não estava diretamente no fundo de investimento que injetou o dinheiro em Tiago, mas era um conselheiro sênior não executivo para o grupo que controlava aquele fundo. Mais importante, Otávio tinha um ódio quase religioso por qualquer coisa que cheirasse a escândalo ou má conduta. Para Otávio, reputação era a única moeda real. Marquei o encontro para uma terça-feira no Clube da Montanha, o único lugar onde os celulares são banidos e a palavra de um homem ainda vale mais que o contrato assinado. Otávio chegou pontualmente. Ele não usava relógio de pulso. Media o tempo pela rotação das estrelas e não pelas invenções digitais. Carlos, ele disse apertando minha mão. Seu aperto era firme, o aperto de alguém que construiu sua fortuna com as mãos, não apenas com planilhas. O que o traz aqui? Pensei que você estivesse aposentado da guerra. Nós nos sentamos em um canto discreto. Pedi um chá preto forte, mas Otávio tomou apenas água. Ele sabia que quando eu marcava um encontro fora de casa, a conversa era pesada. A guerra nunca acaba, Otávio. Ela apenas muda de frente. Eu respondi olhando para a fumaça sutil subindo do meu chá. Estou aqui por causa de uma questão de honra e, mais importante, de proteção de capital. Otávio inclinou a cabeça indicando que prosseguisse. Eu não mencionaria o vídeo nem a palavra Tiago diretamente no início. Eu falaria sobre arquitetura de risco. O fundo de vocês fez um investimento robusto em uma empresa de mídia recente, aquela do meu genro, 27 milhões. Um número respeitável. E eles inseriram corretamente uma cláusula de integridade moral rigorosa. Otávio fez um som nasal. Padrão hoje em dia. Sem ética, não há valor de longo prazo. O conselho insiste nisso. Exatamente. E o que aconteceria, Otávio, se a fundação moral desse jovem fosse comprovadamente podre? Não algo futuro, mas algo anterior ao investimento? Algo que ele conseguiu enterrar, mas que possui o potencial de explosão a qualquer momento? Um histórico de crueldade, de negligência deliberada que beira a sociopatia? Otávio não se mexeu. Seus olhos, cinzentos e experientes, estavam fixos na minha testa, como se estivesse lendo a verdade em minhas rugas. Se isso viesse à tona, Carlos, a cláusula 4 seria acionada. Seria um evento de default irremediável. O fundo executaria as garantias. E o que a execução faria com a reputação do seu grupo? Investiram milhões em um criminoso moral. O silêncio que se seguiu foi denso. Otávio não precisava de detalhes gráficos. Ele precisava de credibilidade. Minha integridade, construída ao longo de 72 anos de trabalho honesto, era a prova que ele precisava. Se Carlos dizia que havia um risco reputacional latente e explosivo, então havia. Você está me dizendo que há um instrumento de pressão externo, uma evidência irrefutável que desmantelaria o valor da empresa? Otávio perguntou finalmente. Eu apenas assenti. Estou dizendo que um homem não pode construir um castelo sobre mentiras sem que o vento o derrube, Otávio. E o vento está vindo. Eu o senti. Eu não disse mais nada sobre Tiago, nem sobre o vídeo, nem sobre o motivo familiar por trás de minha ação. Apenas o risco corporativo. Eu o deixei com o peso do meu aviso e a urgência de seu próprio dever fiduciário.
Otávio Dantas não era um homem que dormia sobre riscos conhecidos. Saí do clube sentindo a primeira parte do meu trabalho concluída. Eu havia plantado a semente da dúvida e ela era forte o suficiente para germinar dentro das salas de reunião climatizadas do alto escalão. A resposta veio em 48 horas. Tiago me ligou no final daquela semana, sua voz carregada de uma frustração nova, aguda, que não combinava com o ar de vencedor que ele vinha exibindo. "Carlos, que inferno é esse?" Ele quase gritou, mas se conteve por respeito e medo da minha posição. "Que inferno, Tiago, seja claro. Estou jogando xadrez. O fundo. Eles estão exigindo uma auditoria interna da gestão de ativos dos últimos 18 meses. E não é uma auditoria financeira, é pior. Eles estão pedindo relatórios de compliance e risco de reputação em um nível microscópico. Estão paralisando a liberação da segunda parcela do capital por causa de dúvidas sobre a governança interna." Eu sorri, tomando um gole do meu uísque de 10 anos. "Ora, Tiago, isso é procedimento padrão, não é? Reputação é tudo, você mesmo disse. Eles estão apenas protegendo os 27 milhões que lhe deram. O que há para temer?" "Tudo para temer, Carlos. Eles paralisaram o projeto de expansão no Nordeste. Eu preciso de capital circulando, não de burocratas checando meus e-mails. Quem levantou essa suspeita? É a concorrência?" O Dr. Silveira disse que a pressão veio de cima, do Conselho Sênior. Parece que alguém que não está no fundo, mas que tem muito poder, levantou uma bandeira vermelha. Eu segurei o telefone com força, sentindo a vibração de sua ansiedade. Essa era a justiça que eu buscava, a ansiedade lenta e corrosiva. "Você não deve ter nada a esconder, Tiago", eu disse com a voz tão serena que beirava a crueldade. "Você tem uma reputação imaculada. Apenas coopere com a auditoria. Provar que você é um homem de integridade só vai solidificar a sua posição, a não ser que você não seja esse homem." Ele hesitou. A pausa foi um pagamento mais satisfatório do que qualquer cheque. Ele estava começando a sentir o peso da cláusula que havia ignorado. A desconfiança, sutilmente plantada, estava impedindo que ele usufruísse do poder recém-adquirido. O capital estava ali, preso, como um tesouro guardado por um dragão invisível. "É claro que sou, Carlos. Eu vou cooperar. Eu vou provar a eles. Mas isso está custando tempo. E o tempo, como você sabe, é dinheiro. O tempo cobra tudo, Tiago." Eu finalizei, antes de desligar. O dinheiro era importante, sim, mas o verdadeiro castigo para Tiago era ter seu poder questionado. Ter sua ambição contida por uma burocracia moral que ele julgava estar acima. A auditoria interna exigida por Otávio Dantas forçaria Tiago a gastar recursos e energia em se defender contra um fantasma, o fantasma de suas próprias ações passadas. Sua empresa estava paralisada. Ele havia apostado a casa e, no primeiro lance, a partida havia sido suspensa indefinidamente. Eu me recostei. O legado de integridade de um homem era o único pagamento que o tempo não podia reverter. O tempo, por meio de mim, havia acabado de notificar Tiago que seu pagamento estava em atraso e os juros seriam altíssimos. O detonação final viria na hora certa, mas por agora, a tensão insuportável de esperar seria o suficiente para lembrá-lo do preço de ser um homem sem honra. Eu apenas comecei a empurrar, e Tiago estava sendo empurrado diretamente para os braços da cláusula 4. A satisfação da vingança é um vinho amargo. Sentia por algumas horas um calor momentâneo ao ouvir a voz de Tiago ser esmagada pela burocracia moral que ele havia zombado. Mas o prazer nunca dura quando se carrega o peso da verdade. Meu propósito não era sentir-me bem, era restaurar o equilíbrio que havia sido roubado de minha casa. O trabalho de um patriarca não termina quando o sol se põe. O trabalho do homem que constrói e protege exige que, às vezes, ele também se torne o demolidor. Eu havia acendido a pólvora, e agora precisava garantir que, quando a explosão viesse, o fogo não consumisse o que era verdadeiramente meu. Chamei Otília ao meu escritório na noite seguinte. O cômodo era feito de madeira escura, livros e silêncio. Era o lugar onde as decisões difíceis eram tomadas, e o cheiro de couro envelhecido parecia absorver a tensão do ar. Ela entrou e soube. Otília não precisava de introdução. Após mais de 40 anos juntos, o silêncio entre nós comunicava mais do que qualquer discurso. Meu aperto no maxilar,
o jeito que eu segurava o copo de uísque como se fosse um artefato frágil. Ela lia esses sinais como uma taquígrafa. Ela se sentou na poltrona de couro em frente à minha mesa, as mãos cruzadas elegantemente sobre o colo. Diga, Carlos, o que está acontecendo que você não quer que nossa filha saiba? Eu girei o uísque, observando a cor âmbar refletir a luz fraca do abajur. Você se lembra de quando demos a Tiago a cláusula 4? Perguntei usando o nome formal para a herança de Beatriz, aquela linha invisível de proteção. Lembro-me bem. Você garantiu que tudo estivesse impecável. Proteção contra o desastre, você disse. Nunca entendemos bem por que tanta desconfiança, mas confiamos no seu julgamento. A voz dela era calma, mas a observação era afiada. Ela sabia que a desconfiança havia se materializado. O julgamento de um homem não é feito apenas pelo que ele constrói, mas pelo que ele prevê. Eu vi a ambição desenfreada em Tiago, e ambição sem honra é um câncer. Ele não apenas ignorou a cláusula, ele a usou como alicerce falso para o seu castelo de cartas. Expliquei a Otília o que havia descoberto, a mentira, a manipulação fria de Beatriz para obter o controle total e, mais recentemente, o meu movimento. Não contei os detalhes da reunião com Otávio Dantas, nem o nome do fundo. Isso seria informação demais, peso demais. Eu contei a consequência, a paralisação do capital de Tiago, a auditoria exaustiva. Eu o expus a um risco que ele criou, e ele está paralisado. Mas esta paralisação não é o fim, Otília. É apenas a notificação de que o tempo de empréstimo acabou. O desmantelamento virá em seguida. E quando o castelo cair, eu olhei diretamente para ela, buscando a firmeza que apenas ela podia me dar. Beatriz não pode estar dentro dele. O ar pareceu ficar mais denso. O relógio na parede tiquetaqueava com uma urgência que ele não tinha antes. Otília inspirou fundo. O movimento quase imperceptível. Ela era a rocha de nossa família. Ela processava a dor e a estratégia na mesma respiração. Ele vai se afogar, Carlos? Ela perguntou. A voz baixa, quase um sussurro de quem compreende a tragédia. Ele vai colher o que plantou. E o que ele plantou foi veneno. O dinheiro estava lá para ser usado, mas apenas se a integridade de seu caráter estivesse intacta. Ele não tinha essa integridade, e agora o custo de provar o contrário está consumindo sua vida e seus recursos. E Beatriz? Ela está exausta. Tem agido de maneira estranha. Vimos isso, não vimos? Tiago a tem pressionado, usando-a como escudo social enquanto ele maneja o trator do dinheiro. Ela está no meio do campo de batalha e nem sabe que a guerra começou. Meu plano precisava de sua delicadeza. Eu podia fornecer a estratégia e a força. Ela precisava fornecer a sutileza e o calor maternal que nossa filha aceitaria. Precisamos criar um escudo para ela, Otília. E o escudo precisa ser invisível para Tiago. Não podemos assustá-lo antes da hora. Se ele souber que estamos desconfiados, ele pode tentar mover os ativos rapidamente. Ou pior, isolar Beatriz. Otília assentiu, sua mente de matriarca já traçando o mapa das ações. O que você sugere? Precisamos separá-la legal e financeiramente dele. E o pretexto precisa ser crível. Algo que Tiago não possa contestar publicamente, pois feriria sua reputação, seu bem mais precioso, neste momento. Eu me inclinei sobre a mesa, sentindo o peso das 72 primaveras em meus ombros. Vamos aconselhá-la a buscar ajuda profissional. Psicológica primeiro. Diga-lhe que ela parece sobrecarregada pelo estresse conjugal, a pressão de acompanhar a ambição de Tiago, as viagens, as demandas sociais. Isso é verdade, de certa forma. Ela está estressada. Otília completou o raciocínio, sua voz adquirindo a tonalidade prática que usava para gerenciar crises domésticas. E o terapeuta, idealmente alguém de confiança, vai sugerir que, para lidar com o estresse, ela precisa de independência e controle sobre sua própria vida. Isso abre a porta para o advogado. Exatamente, eu confirmei. O advogado que será o Dr. Silveira, claro. Ele é discreto e entenderá a urgência e a necessidade de sigilo. Ele irá reorganizar a estrutura financeira de Beatriz. Transferência de ativos, renegociação de contas conjuntas, tudo sob o disfarce de planejamento patrimonial preventivo contra a instabilidade do mercado, citando a própria auditoria de Tiago como prova de que a cautela é necessária. Otília esfregou as têmporas. A dor não era por Tiago,
mas pela necessidade de enganar a própria filha para protegê-la. Será doloroso para ela, Carlos. Ela o ama, ou pelo menos ama a ideia do que ele é. A dor virá de qualquer maneira. É melhor que venha sob o nosso controle, como uma cirurgia necessária, do que como um desmoronamento sobre sua cabeça. Se a estrutura de Tiago desabar antes que ela esteja legalmente separada, ela será arrastada para o buraco financeiro e de reputação que ele está cavando. Eu farei isso. Otília prometeu, sua voz agora firme como aço. Vou começar amanhã. O jantar. Vou levá-la para passear, falar sobre a casa, sobre a pressa da vida moderna. Vou plantar a semente do autocuidado, e a partir daí o caminho para o Dr. Silveira será natural. Era um plano frio, preciso e profundamente necessário. A verdadeira justiça não residia na velocidade da vingança, mas na paciência e precisão com que desmantelávamos as fundações podres da crueldade. Eu levantei meu copo em um brinde silencioso à minha esposa, a mulher que, em silêncio, estava prestes a salvar a filha que construíramos juntos. Obrigado, meu amor. Você está se tornando a guardiã de um segredo pesado. Eu carrego o peso de nossa família há décadas, Carlos, e continuarei a fazê-lo. Tiago está prestes a descobrir que o legado de integridade de um homem é o único pagamento que o tempo não pode reverter, e o seu legado está agora nos protegendo passo a passo. A luz do abajur parecia mais suave agora. Tínhamos uma missão. Otília tinha a delicadeza. Eu tinha o tempo. E o tempo, eu sabia, estava trabalhando meticulosamente para nós. A auditoria iria se aprofundar. Tiago ficaria mais ansioso. E Beatriz, sem saber, seria conduzida para a segurança de sua independência financeira. O passo 6 estava concluído. A fundação de Tiago estava corroída e o escudo de Beatriz estava sendo erguido. Faltavam apenas os próximos 6 movimentos. A luz da manhã não trazia conforto, trazia clareza cruel. Otília havia cumprido sua parte com a delicadeza de uma tecelã. O jantar se desenrolou como uma peça de teatro familiar. Elogios à comida, preocupação velada com o ritmo de vida de Beatriz, a sugestão sutil de que talvez diminuir o passo fosse um ato de força, não de fraqueza. 2 semanas se passaram nesse ritmo coreografado. Beatriz, sob a doce pressão de sua mãe e, ironicamente cansada do esforço constante para sustentar a fachada da perfeição de Tiago, aceitou marcar uma consulta. O caminho para o Dr. Silveira estava pavimentado por horas de conversas sobre a ansiedade e a necessidade de autocuidado financeiro como parte da terapia. Eu, por outro lado, passava minhas horas encarando o silêncio do meu escritório. O tempo era o meu aliado, mas também a minha tortura. O peso da minha honra parecia dobrado. Eu havia construído minha vida sobre a solidez de contratos e aperto de mãos. Agora, usaria o mesmo alicerce para demolir a vida de meu genro e, por tabela, salvar minha filha. O relatório final da auditoria chegou na tarde de uma terça-feira, entregue por um mensageiro discreto. Era um volume magro de papel encadernado em espiral preta, mas seu conteúdo era mais pesado que chumbo. Sentei-me em minha poltrona de couro, o cheiro de café forte pairando no ar frio da sala. Meus olhos de 72 anos percorreram as páginas com a precisão de um cirurgião. Não era a bomba nuclear que eu temia, a fraude maciça, indisfarçável. Era algo mais sutil, mais Tiago. Os auditores haviam encontrado uma série de deslizes contábeis agressivos, pequenas transações de capital de risco que desviavam perigosamente da política de investimento conservadora acordada, e o mais importante, a alocação de ativos garantidores do meu empréstimo em operações de altíssimo risco sem a devida notificação e aprovação. Irregularidades menores, sim, aos olhos de um leigo. Mas no contrato que assinei com Tiago há 10 anos, quando ele precisou do capital para expandir a empresa, e eu exigi o controle sobre a gestão como garantia, estas irregularidades eram o suficiente. O Dr. Silveira havia incluído, a meu pedido, uma cláusula draconiana de má gestão fiduciária. Esta cláusula não exigia prova de dolo ou roubo, apenas prova de irresponsabilidade que colocasse em risco o capital investido. A justiça, percebi, não era cega, mas meticulosamente detalhada. Residia nas letras miúdas que os homens ambiciosos, confiantes em sua própria astúcia, ignoravam.
Fechei o relatório com um som seco. Este era o momento de virada. A partir daqui, não haveria recuo. Se eu resse agora, Tiago teria tempo de cobrir os rastros e Beatriz estaria desprotegida. Peguei o telefone e disquei o número do escritório de Tiago. Não lhe dei aviso prévio, nem suavizei o golpe. Eu precisava da reação dele, do choque não filtrado pela preparação. Tiago! Minha voz era grave, desprovida de qualquer calor. Carlos, o relatório da auditoria chegou. Há um problema sério. Do outro lado, ouvi a respiração ligeiramente apressada dele, seguida por uma risada forçada. O som da presunção. Carlos! Que surpresa! Sim, eu vi o rascunho. Alguns pequenos ajustes na alocação de fundos, nada que um bom advogado não resolva. Apenas um pouco de otimismo no mercado. Não há otimismo no mercado que conteste a cláusula 17, parágrafo 3, Tiago. Eu o cortei, a frieza do meu tom congelando a frivolidade dele. Má gestão fiduciária e risco injustificado. A auditoria provou que você violou a política de investimento acordada, utilizando os ativos que servem como garantia para o meu empréstimo em manobras especulativas não autorizadas. O silêncio que se seguiu foi pesado, como uma porta de cofre se fechando. Tiago estava processando a mudança de atmosfera. Ele sabia que eu não blefava sobre contratos. Carlos, isso é absurdamente exagerado. Estamos falando de um percentual minúsculo. Se você me der 48 horas, eu reorganizo isso e... 48 horas não são necessárias, declarei. Minha mão agarrava a caneta Montblanc sobre a mesa, o objeto parecendo estranhamente pesado, um martelo de juiz. O contrato prevê a execução imediata das garantias em caso de violação desta cláusula, para proteger o capital original. Houve um grunhido, um som de fúria contida. Você está brincando comigo? Por causa de uma irregularidade administrativa? Você vai liquidar anos de trabalho? Pense na reputação, Carlos. Pense em Beatriz. A menção à minha filha, usada como escudo, acendeu uma chama fria dentro de mim. Eu estou pensando em Beatriz, respondi, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Estou pensando na minha palavra. O acordo não foi apenas um empréstimo, Tiago. Foi uma prova de confiança e um contrato de honra que você rasgou por ganância e pressa. Eu respirei fundo, executando a sentença. O Dr. Silveira está enviando a notificação formal agora. O empréstimo de 45 milhões de dólares está sendo executado imediatamente. A garantia é ativada. Isso inclui as ações preferenciais da holding e a propriedade da fazenda que você usa como escritório principal. Os ativos serão transferidos para o meu nome até o fim do dia. A reação de Tiago foi explosiva. Não era mais o empresário polido, era o tubarão ferido. Você não pode fazer isso. Isso vai paralisar a empresa. É vingança mesquinha. É sabotagem. Não é vingança, corrigi. É a aplicação da lei que você mesmo assinou. E não é sabotagem. É gerenciamento de risco. Você me garantiu integridade e gestão responsável em troca de capital. Você falhou. Eu estou apenas cobrando o preço do fracasso. O que ele não sabia era que essa manobra, a execução legal do empréstimo, não era o fim, mas o meio. Ao exigir de volta o que era meu por direito contratual, eu não apenas retirava dele uma fatia considerável de seu poder financeiro e logístico, a fazenda era um centro crucial de operações, mas eu injetava no mercado, e na mente de Tiago, uma dose de pânico crível. Ele não pensaria que eu estava desmantelando sua vida por desconfiança de algo maior. Ele pensaria que eu estava agindo como um velho irascível, protegido por um contrato antigo, punindo a audácia de um jovem. Você vai se arrepender disso, Carlos. Tiago sibilou, a ameaça mal disfarçada. Não, eu me arrependeria se não fizesse nada, rebati. O que um homem semeia em termos de integridade, ele colhe em termos de segurança, Tiago. Você semeou atalhos. Agora, a estrada principal te alcançou. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. A sala ficou silenciosa novamente. O calor da disputa sumiu, deixando apenas o frio peso da decisão. Eu havia puxado o gatilho. O passo 7 estava completo. Em poucas horas, Tiago estaria com um buraco financeiro considerável e, o mais importante, ele estaria distraído. Ele dedicaria toda sua energia à guerra legal contra mim para recuperar os ativos.
E enquanto ele estivesse lutando contra o patriarca que ele via como a ameaça principal, ele ignoraria a matriarca, Otília, que estava cuidadosamente retirando a filha dele, peça por peça, para um lugar de segurança irrefutável. Olhei para o telefone. A dor viria. Tiago era perigoso, mas a verdadeira justiça não residia na velocidade da vingança, mas na paciência e precisão com que desmantelávamos as fundações podres da crueldade. E o legado de integridade de um homem era o único pagamento que o tempo não podia reverter. O meu estava me protegendo agora, e estava prestes a salvar a minha família. Eu estava pronto para a guerra. Eu havia cavado a primeira trincheira, e ela era feita de papel e tinta. Ato 8. O vazio de Tiago. Eu fechei o livro de registro contábil e o coloquei sobre a mesa de mogno. A sala estava escura, iluminada apenas pelo abajur de bronze que refletia um brilho frio nas superfícies polidas. O telefone parecia um pedaço de gelo ao lado de minha mão. Havia uma diferença brutal entre executar uma sentença no papel, com a frieza de um contador, e sentir o peso visceral da destruição que aquela ação desencadeava. Eu não sentia a euforia da vitória, apenas a exaustão monumental do homem que acaba de serrar o próprio pé para escapar de uma armadilha. Eu era o patriarca, o pilar, e pilares não têm permissão para rachar. Mas a solidão daquela noite era um veneno lento. Era o preço que se pagava por ter de ser, ao mesmo tempo, o juiz, o carrasco e o guardião da família. 45 milhões de dólares. Não era apenas uma quantia, era um membro amputado do corpo financeiro de um homem. Levantei-me e fui até a janela, observando o jardim noturno, onde a neblina rastejava como um animal faminto. Pensei em Tiago, não no predador que ele se tornara, mas no rapaz que pediu a mão de minha filha há uma década. Eu havia apostado em sua ambição. Eu havia visto nele o fogo que o levaria longe. Talvez longe demais. A honra de um homem está em sua palavra, mas a fraqueza reside no ponto cego que o impede de ver o mal crescendo na própria casa. A dor não era pelo dinheiro que eu estava forçando a circular. A dor era a perda do futuro que imaginei para Beatriz. Sentei-me novamente e o velho sofá de couro me abraçou. O cheiro de tabaco e papel antigo confortava-me, mas não preenchia o vazio. Pela primeira vez em meses, permiti-me fechar os olhos e não pensar no próximo passo. Apenas sentir a ausência de Otília. Ela estava cuidando do plano dela, afastando Beatriz, lentamente, cirurgicamente, para não despertar a fúria do marido. E eu aqui travando a guerra dos números, agindo como o para-raios da família. O peso de prover não era mais físico, como era quando eu carregava sacos de cimento na juventude, mas emocional. Era o peso de saber que eu era o único capaz de carregar o fardo da verdade, e que essa verdade me afastava de quem eu mais amava. Na manhã seguinte, a notícia da execução do empréstimo de 45 milhões de dólares atingiu o mercado financeiro como um trovão seco. O Dr. Silveira, meu braço legal, ligou pontualmente às 7 horas. Sua voz, usualmente calma, estava tensa, quase animada. Carlos, o pânico começou. Descreva, pedi tomando meu café, fingindo uma indiferença que estava longe de sentir. O Tiago tentou acessar as contas pessoais dele para cobrir o buraco, mas tudo está amarrado à estrutura da holding. Lembre-se, ele usou as ações preferenciais da holding como garantia cruzada para o empréstimo da fazenda. Ele tentou ser astuto, protegendo o patrimônio pessoal por meio da pessoa jurídica, mas agora o golpe virou contra ele. Ele não pode mover um centavo sem a nossa autorização, e nós somos agora os controladores de fato dessa garantia. A precisão do golpe era a beleza fria do contrato de honra. Ele havia construído um castelo de cartas com atalhos legais e eu estava metodicamente soprando a fundação. Ou seja, continuei, o predador está faminto e as garras que ele pretendia usar para nos dilacerar estão presas no arame farpado que ele mesmo colocou. Exatamente. Se ele não pagar o valor executado em 48 horas, e ele não tem como fazê-lo, a liquidação dos ativos começa. Isso inclui as ações dele na empresa-mãe. Ele está gritando que é sabotagem, que é um ataque pessoal. E o mercado? Silveira riu, um som áspero e seco. O mercado o vê como um tolo arrogante. O senhor plantou a semente da desconfiança perfeitamente. Eles não acham que é uma conspiração sombria.
Acham que é um jovem ganancioso que irritou o velho sócio e foi pego de calças curtas por cláusulas antigas. Ninguém gosta de parecer fraco, Carlos. E neste momento, Tiago parece desesperadamente fraco, preso por um contrato que ele mesmo assinou. Os grandes investidores estão se afastando. A reputação que ele tanto prezava está agora se esfarelando. Tiago tentou, é claro. Ele organizou uma teleconferência de emergência com os maiores acionistas da holding antes do meio-dia. Ele tentou explicar que era um erro administrativo, que o problema estava sendo resolvido, que o ex-sogro estava agindo por rancor. Mas o discurso não colou. O legado de um homem de integridade é o único pagamento que o tempo não pode reverter. Eu havia passado 72 anos construindo minha palavra. Tiago havia passado 10 anos tentando contornar a dele. Um investidor sênior, conhecido por sua crueldade nas mesas de negociação, foi quem o confrontou, segundo o relatório que recebi. Se você permitiu que a gestão de risco fosse tão negligente, a ponto de um empréstimo garantido por ativos cruciais fosse executado por uma tecnicalidade, Tiago, o problema não é o credor. O problema é a sua gestão. Você perdeu a confiança do mercado. E pior, perdeu a credibilidade de suas próprias garantias. É hora de você sentar e parar de gritar que o cachorro mordeu a coleira quando o erro foi seu por amarrá-la mal. O golpe era profundo. Tiago poderia lutar contra a lei, mas não poderia lutar contra a percepção de incompetência que agora o sufocava. Eu instruí Silveira a ser implacável, mas legalista. Cada passo deveria ser executado com a precisão de um cirurgião. Eu queria que Tiago usasse toda a sua energia, todo o seu capital emocional, lutando para salvar sua imagem e seus bens. Seus olhos estariam focados em mim, o inimigo visível. Ele estaria desesperado, distraído e, o mais importante, financeiramente paralisado. E enquanto ele estivesse girando na areia movediça legal que eu havia criado, Otília, a matriarca, estaria finalizando a etapa final de proteção. O sol subiu sobre a cidade. Eu peguei a moldura de prata na escrivaninha, a foto de Beatriz, sorrindo ingenuamente em seu casamento, vestida de branco, ao lado do homem que eu agora estava desmantelando. Minha voz era apenas um sussurro na vastidão da sala. A verdadeira justiça não reside na velocidade da vingança, filha, mas na paciência e precisão com que desmantelamos as fundações podres da crueldade. O peso do patriarca não era de aço, era de diamante, inquebrável, mas dolorosamente solitário. Eu havia aberto a ferida, mas não pararia de cortar até que o câncer estivesse completamente removido. Eu estava pronto para o próximo passo. E Tiago, agora preso por seus próprios bens, estava pronto para o desespero. O sol, agora alto o suficiente para derreter a névoa da manhã sobre a baía, não trazia calor, mas uma luz fria e implacável. Eu estava em minha biblioteca, não lendo, mas escutando. O silêncio da casa era a minha única companhia, a quietude antes do trovão. Tiago tinha 48 horas para salvar seu império financeiro. Ele tinha menos de 4 para assistir à demolição de sua imagem pública. O telefone vibrou na madeira polida da escrivaninha. Era Otília. Está feito, ela disse, a voz firme, mas com um traço de exaustão. Otília não era uma mulher de demonstrações dramáticas, mas eu sabia que cada passo desta separação tinha sido uma punhalada em seu coração maternal. Ela havia casado a filha com aquele homem. Agora estava ajudando-a a desfazê-lo. O peso da matriarca. Ela está bem? Perguntei. Está com a gente. Ela está sentada na cozinha, tomando um chá que eu mesma preparei. A calma dela é o que me surpreende. É a quietude de quem atravessou o fogo e sabe que não precisa voltar para pegar nada. E o processo? Entregue por volta das 10. Silveira foi brilhante. Ele manteve a petição enxuta, pedido unilateral de divórcio, citando incompatibilidade e, mais especificamente, comportamento financeiro e emocional destrutivo. Nada sobre a agressão física para o consumo público. O juiz tem o vídeo em anexo selado, apenas para garantir que ele não tente lutar pela guarda ou por bens desnecessariamente. É um documento de rendição, Carlos, e ele nem sequer o viu ainda. A sincronia era tudo. O mercado já estava engolindo as ações de meu genro. A liquidação estava em andamento. Sua única esperança de levantar capital emergencial era buscar crédito pessoal ou garantir novos investimentos com sua reputação inabalável.
O divórcio foi o golpe de misericórdia na reputação. 10 minutos depois, os telefones corporativos começaram a tocar frenéticos. Os primeiros vazamentos controlados surgiram em agências de notícias especializadas em finanças. Não era a matéria escandalosa de fofoca, era o comunicado legal seco. O CEO Tiago N. enfrenta pedido de divórcio da esposa, citando conduta destrutiva, em meio à crise de liquidez na holding. O ataque legal que eu havia planejado com Silveira desmantelava sua fortuna. O ato de coragem de minha filha destruía o andaime moral que sustentava toda a fachada de Tiago. Ele havia se vangloriado por anos de ser o homem de família, o marido dedicado, que priorizava os filhos. Essa imagem era seu escudo mais valioso contra a crítica, era a prova de sua estabilidade. Agora, o mercado não via apenas um empresário negligente que havia sido pego por uma dívida boba. Via um homem cuja vida estava desmoronando em todas as frentes. Incompetência financeira e caos pessoal andavam de mãos dadas, um cheiro que nenhum grande investidor suporta. Recebi a transcrição das primeiras reações de seu círculo íntimo, enviadas por um de meus contatos. Tiago estava como esperado, em negação furiosa. Ele está gritando que é uma conspiração coordenada, relatou o interlocutor, que o senhor e a família estão usando as crianças como peões. Ele tentou ligar para Beatriz 2 vezes. Ela não atendeu. Ele está ameaçando ir para a mídia e expor a verdade sobre o senhor e sua manipulação. Deixe-o fazer isso, instruí. A voz baixa, mas absoluta. Cada palavra que ele disser agora, fora de um tribunal ou de uma declaração corporativa, apenas provará a instabilidade emocional que ele tentou esconder por tanto tempo. Ele quer briga pública? Ele terá uma tempestade pública, mas que ele saiba que as nuvens foram formadas por ele mesmo. Eu havia ensinado aos meus filhos que o peso do patriarca não era de aço, mas de diamante, inquebrável, mas dolorosamente solitário. Eu estava disposto a carregar a solidão de ser o algoz, contanto que isso garantisse a paz de minha família. Aquele era o momento crucial da fuga de Beatriz, não a fuga física. Otília já havia garantido o isolamento delas em uma casa de campo segura, longe dos olhos curiosos e da fúria previsível de Tiago. A fuga era emocional, a declaração pública e irrevogável de que ela não era mais refém daquele casamento tóxico. Ele não consegue enxergar a armadilha, comentei, observando a agitação do tráfego lá embaixo, refletindo a agitação da bolsa. Ele está focado em salvar os prédios, mas nós estamos desmantelando o alicerce. O dinheiro é apenas o sintoma. O verdadeiro castigo é a perda da confiança. O mercado odeia fraqueza. Mais do que isso, odeia a incerteza moral. A notícia do divórcio fez com que 2 grandes fundos de investimento, que estavam hesitantes em se afastar, executassem imediatamente seus puts, opções de venda, na holding. Eles não queriam associar-se a um homem que perdia o controle de sua própria casa no meio de uma crise financeira. Eles estavam fugindo do cheiro de incêndio. Tiago era o incêndio. Minha esposa retornou à linha. Seu tom agora era de observação clínica. Os jornalistas já estão cercando o apartamento dele e a sede da empresa. A mídia está sedenta. É o divórcio que eles amam. Poder, riqueza e queda repentina. E nossa filha? Ela está assistindo ao noticiário comigo, Carlos. Ela viu o rosto dele na tela, a foto dele que eles usam, o sorriso falso que ele sempre cultivou. E ela não tremeu. Ela disse, pai, ele perdeu tudo. Ele me perdeu. E ele nem percebeu que essa era a única coisa que o sustentava. A maturidade que eu havia esperado por anos havia chegado, forjada na dor. A justiça não era um raio rápido, era uma maré lenta, mas irresistível, que subia até afogar quem havia construído sua casa na areia movediça. Tiago podia gritar que eu era o responsável pela crise financeira, mas não podia culpar ninguém além de si mesmo pelo fim de seu casamento. O vídeo, protegido nos arquivos do tribunal, era a prova que nos garantia a vitória silenciosa. O público só via a consequência. Ele era um falido, financeira e moralmente. A verdadeira justiça não reside na velocidade da vingança, mas na paciência e precisão com que desmantelamos as fundações podres da crueldade. Eu fechei os olhos por um breve momento, sentindo a pontada da vitória misturada com o amargo sabor do sacrifício. O legado de integridade de um homem
É o único pagamento que o tempo não pode reverter. E eu, o patriarca, acabara de garantir que o legado de minha família estivesse seguro, isolando-o do apodrecimento. Ele estava desesperado, financeiramente paralisado e agora socialmente humilhado. Ele estava pronto para o próximo passo, o passo da total irracionalidade, e eu estava pronto para recebê-lo. A porta estava aberta. O predador, encurralado, só conseguia ver um caminho, a retaliação direta. Eu peguei o casaco. Era hora de sair do escritório e entrar na luz. O trabalho mais delicado começaria agora. Esperar que o rato mordesse a isca final. Eu não precisava de guardas ou de uma porta trancada. O desespero, quando atinge seu ápice, age como um farol para a presa. Eu estava sentado na biblioteca, no coração da minha casa. Os painéis de carvalho escuro pareciam absorver a luz fraca do fim da tarde, deixando apenas um foco dourado sobre a poltrona de couro marrom onde eu me aninhava. O silêncio era tão denso que quase cheirava a poeira antiga e sabedoria. O ruído da porta principal, aberta e depois batida com violência desnecessária, quebrou a paz. Os passos de quem chegava eram pesados, erráticos, a cadência de um homem que perdeu o ritmo da terra. Tiago irrompeu na biblioteca como um tiro. Ele não parecia mais o genro ambicioso e polido que eu havia tolerado por uma década. Suas feições estavam distorcidas. O terno, amassado, parecia o sudário de sua antiga vida. O cabelo, normalmente impecável, caía em mechas oleosas sobre a testa franzida. Ele estava vermelho, não de raiva controlada, mas de fúria cega. O predador, ao se ver caçado, esquece toda a estratégia e corre em linha reta. Ele parou a 4 passos da minha poltrona, respirando alto, ofegante. O cheiro de álcool velho e desespero chegou até mim antes de suas palavras. Você! A voz dele era um estrondo rouco, irreconhecível. Você armou isso, seu velho desgraçado. Você achou que eu não ia perceber? A notícia do divórcio, as ações, tudo ao mesmo tempo. Você esmagou minha vida. Eu não me mexi. Continuei observando-o como se fosse um inseto interessante preso em um copo. Você me custou tudo. Ele cuspiu. Eu peguei o copo de uísque que estava sobre a mesinha lateral. Aprecio a cor âmbar. O movimento lento, proposital, o irritou ainda mais. Você fala de custo, eu disse, e a minha voz, embora baixa, preencheu o espaço com uma autoridade que a dele jamais teria. O que é, Tiago? 5 milhões? 10 milhões? Os prédios que você não pode mais manter? Ele balançou a cabeça, descrente, parecendo prestes a chorar ou explodir. Não seja cínico. É a empresa da minha vida, meu legado. Eu bebi um gole, sentindo o calor do líquido descer pela garganta. O sabor da verdade era sempre mais puro. Você confunde legado com ganância, meu filho. O que você perdeu hoje você já havia perdido há muito tempo. Eu apenas executei a cobrança, e ela não foi financeira. Tiago riu, um som seco e horrível. Não foi financeira. Minhas ações valem agora menos de 20% do que valiam há 48 horas. Os fundos me abandonaram. Você acha que eu não sei que você plantou a ideia da minha instabilidade? Não precisei plantar nada, retruquei, com paciência esgotada, mas controlada. Eu apenas mostrei a semente podre que você regava em segredo. Se os seus parceiros correram, não foi por medo de mim, foi por medo do que você fez com a minha filha. O mercado odeia falência moral mais do que odeia dívidas. O nome de Beatriz o atingiu como um chicote. Beatriz é instável, ela é fraca, ela não podia lidar com a pressão do meu mundo e você sempre a mimou. Silêncio. A palavra não foi gritada, foi depositada pesada e inegociável no ar entre nós. Ele se calou, a respiração ainda arfante. Você fala de pressão, você a pressionou até quebrar. E é aí que reside seu erro fatal. Você achou que o peso do dinheiro anularia o peso da integridade, mas o dinheiro é plástico. A honra, Tiago, é ferro forjado. Ele estava tonto, tentando entender a geometria do meu ataque. Ele esperava um ataque no conselho, uma disputa de poder na bolsa. Ele nunca esperou que eu usasse o lar como arma. Você quer vingança? Ele sussurrou, a fúria drenando, dando lugar a um medo mais frio. Vingança é barulho. O que você recebeu é justiça silenciosa, lenta e precisa. Eu inclinei o corpo ligeiramente para a frente e, pela primeira vez, vi seu olhar vacilar.
Você me perdeu no dia em que levantou a mão para a minha filha. Você me perdeu no momento em que a humilhou em público. Você me perdeu no instante em que pensou que a minha família era um ativo negociável. Você não tem provas. Ele tentou se recuperar, agarrando-se a qualquer tábua de salvação legal. Eu tenho a prova que importa, eu disse, e a menção foi o suficiente. Você sabe o que está guardado no arquivo judicial. Você sabe o que está isolado lá dentro, protegido de suas manobras e de seu dinheiro. O corpo dele cambaleou como se tivesse levado um soco invisível. O vídeo. O momento crucial de sua crueldade, capturado e agora eternizado, não para o escrutínio público, ainda não, mas para a condenação irrevogável do juiz e, mais importante, para a minha. Ele podia mentir sobre finanças. Não podia mentir sobre aquilo. Você esperou. Ele murmurou a voz quase inaudível. Você esperou que eu estivesse no ponto mais alto para me derrubar. Não, Tiago. Eu esperei que você estivesse pronto para se autodestruir. E você, com a sua arrogância, forneceu todas as ferramentas. Eu apenas puxei o tapete. Eu me recostei na poltrona, sentindo todo o peso de meus 72 anos. O cansaço era profundo, mas não a derrota. Sua dívida não era com o mercado, Tiago. Sua dívida era comigo, o patriarca desta casa, por ferir o meu sangue. E a única moeda que eu aceito é o respeito. E isso você perdeu de forma irreparável. O silêncio retornou, mas agora era preenchido pelo som da derrota completa. Ele não tinha mais argumentos nem ameaças. Ele estava nu e vazio. A realidade do que havia perdido, o conforto da minha família, a confiança de Otília, o amor de Beatriz, era o verdadeiro tribunal. Ele se virou, não correndo mais, mas se arrastando, a imagem de um rei destronado que mal conseguia carregar o peso da própria coroa caída. Saia da minha casa, eu ordenei, e não tente se aproximar de Beatriz. Qualquer movimento irracional e o que está no tribunal se tornará conhecimento público. E aí, Tiago, você perderá a reputação que tanto se esforçou para fingir que possuía. Ele não respondeu. Apenas saiu, e o som lento e pesado de seus passos ecoou no corredor antes que a porta de entrada batesse, desta vez com a fraqueza de quem não tinha mais força para impor um ponto final. Eu fechei os olhos. O legado de integridade de um homem é o único pagamento que o tempo não pode reverter. E eu acabara de garantir que Tiago ficasse sem legado algum. O pior havia passado. Mas eu sabia que o encurralamento final do predador sempre traria um último desesperado e violento golpe. Agora, era só questão de esperar. Era hora de planejar a segurança total, o isolamento final. Otília estaria me esperando. E Beatriz, finalmente livre, estava esperando a paz. O patriarca precisava terminar o trabalho. O silêncio que se instalou após a saída dele era uma entidade viva, pesada e purificadora. Limpava o ar dos vapores de sua covardia e de sua arrogância, deixando apenas o cheiro seco da madeira antiga do escritório e a minha exaustão. Eu não tinha levantado a voz, nem precisara. A força de um patriarca não reside no volume de seu comando, mas na solidez de seu planejamento e na integridade de seu propósito. O cansaço que me atingiu não era físico, mas a fadiga profunda da alma que, após um longo cerco, finalmente vê a bandeira inimiga ser arriada. Eu havia desmantelado Tiago não com um explosivo rápido e barulhento, mas removendo pedra por pedra, o alicerce de sua identidade. Jail. A prisão teria sido fácil. Uma punição rápida, finita, que lhe daria o rótulo de mártir ou a chance de reescrever a própria história após a pena. Mas a vergonha pública, o exílio forçado de seu próprio mundo, a lenta e dolorosa morte de sua reputação profissional, isso era o veneno que só a paciência sabia destilar. Eu me levantei, o ritual lento de quem carrega um peso invisível. Deixei o estudo atravessando os corredores até encontrar Otília na sala de estar. Ela estava sentada, não lendo, mas apenas observando as chamas dançarem na lareira, a quietude de quem está esperando o retorno de um soldado da linha de frente. Acabou, eu disse, sem rodeios. Ela não perguntou se ele havia sido preso, nem se ele havia lutado. Ela apenas moveu a cabeça em um reconhecimento silencioso da verdade inegável. O pagamento? Ela perguntou. O pagamento final está sendo processado, eu confirmei, puxando uma poltrona para perto dela.
Não se trata de dinheiro, embora o dinheiro tenha sido o instrumento da queda. Trata-se de desmantelar a ilusão. Expliquei os detalhes com a precisão fria que a situação exigia. A alavancagem dele estava podre. Bastou o primeiro artigo, a primeira investigação oficial, para que os credores perdessem a fé. E sem a fé deles, sem a imagem de intocável, o castelo desabou. Ele declarou falência há 48 horas. O nome dele será apagado de todas as placas de vidro da cidade que ele tentava dominar. Otília assentiu, seus olhos fixos na luz bruxuleante. E os bens? A liquidação é rápida. Ele não terá tempo para esconder nada. Sua empresa, o símbolo de sua vaidade, será vendida a retalho. Seus títulos serão leiloados. E então cheguei ao ponto que importava, o ponto que garantia o futuro de minha filha. A casa, Otília. Aquela que ele comprou para ostentar, aquela que ele usava como palco para humilhar Beatriz, entrará no leilão de ativos. Eu já movi o fundo de proteção que estabelecemos há meses. Através de um consórcio, sem que nosso nome apareça, vamos adquiri-la. O rosto dela suavizou-se em um entendimento profundo. Você vai dar a ela a casa dele? Não vou dar a ela a casa dele. Vou dar a ela uma fundação. Um espaço físico onde ela não terá a memória de sua crueldade, mas sim a certeza da nossa proteção. A escritura será registrada em nome de Beatriz e de você. Um pilar de ferro para que possam recomeçar, juntas, se assim desejarem. A decisão era dolorosa em sua finalidade. Não era doce, não era triunfante. Era a única maneira de cortar o vínculo de poder que Tiago ainda mantinha sobre a memória de minha filha. Era uma manobra de engenharia familiar, onde a segurança estrutural superava o desejo por vingança. Otília fechou os olhos, respirando fundo. É a justiça que a Bíblia ensina. Reconstruir a partir dos escombros. Exatamente. Ele pensou que o peso do dinheiro era maior que o peso da minha integridade. Ele descobriu que a honra, Otília, é ferro forjado. Você não pode negociá-la, e ela resiste ao fogo da ruína financeira. Ao longo das próximas semanas, o desmantelamento foi uma peça de teatro assistida por um público silencioso e profissional. Os jornais de negócios dedicavam colunas discretas à falência surpreendente do magnata. Não havia manchetes escandalosas sobre agressão ou abuso. Isso estava guardado no tribunal, meu trunfo final. Apenas a fria análise de um colapso financeiro por má gestão e excesso de confiança. Para Tiago, a dor era excruciante. Ele não era mais o homem que entrava em salas de reunião com o barulho de sua própria importância. Agora, ele era o murmúrio nas costas, a falha estatística, o nome riscado de listas de convidados importantes. Ele perdeu o acesso ao clube, perdeu a cadeira no conselho, perdeu a capacidade de controlar sua narrativa. Seu maior medo, o anonimato, o havia abraçado friamente. Ele não tinha que se preocupar com uniformes ou barras de prisão. Ele tinha que se preocupar em se levantar todos os dias e ver que o mundo que ele acreditava ter construído para si havia evaporado. Eu recebi o relatório final do advogado no meu estudo. O contrato de compra e venda da residência estava assinado. A casa que fora o palco da humilhação de Beatriz era agora o santuário garantido por sua família. O preço pago por Tiago não foi apenas financeiro. Foi a perda da face, a perda da identidade que ele laboriosamente fabricara. Sua dívida estava quitada. O peso do meu trabalho duro, da minha vida dedicada a construir uma base sólida, havia superado a fundação podre da crueldade dele. Contudo, a lição de vida que me mantinha vigilante era: a verdadeira justiça não reside na velocidade da vingança, mas na paciência e precisão com que desmantelamos as fundações podres da crueldade. Eu olhei para o relógio na parede. Tinha sido uma longa e calculada marcha. O legado de integridade de um homem é o único pagamento que o tempo não pode reverter. Eu fechei a pasta judicial com um clique suave. A vingança é barulho, mas a justiça, quando servida com precisão cirúrgica, é o som da porta se fechando para sempre. Ele havia perdido tudo, e o único ativo que permaneceu intacto, intocado por sua maldade, era a integridade que eu havia defendido. Mas eu ainda sentia o arrepio. Um predador encurralado, despojado de seus recursos e de seu prestígio, faria um último irracional e violento movimento. A parte 11 estava completa. A segurança física, agora, era o único trabalho restante para o patriarca. Otília e Beatriz
precisavam de um escudo final antes que a paz pudesse de fato se estabelecer. O palco estava montado para o ato final. 8 meses. O tempo, que havia sido um açoite nos últimos anos, agora corria como um rio preguiçoso sob o sol. Eu me recostei na varanda, sentindo o peso familiar da madeira envelhecida sob meus cotovelos. A casa, aquela que havíamos adquirido não por triunfo, mas por necessidade estratégica, era um estudo de caso em silêncio reparador. Ela não cheirava ao verniz novo e frio da ostentação de Tiago. Cheirava a terra recém-revolvida, a sabão de coco e, o mais importante, a esperança recém-plantada. Beatriz estava de joelhos no jardim, usando luvas grossas e uma pá de cabo curto. O movimento era lento, mas deliberado. Ela estava plantando um canteiro de hortênsias, flores que Otília insistira serem robustas e perenes. Eu a observei por um longo minuto. Não havia mais a postura encolhida, o olhar de quem espera a próxima explosão. Havia suor na testa dela e uma concentração que indicava que ela estava finalmente investindo energia no próprio futuro e não apenas se defendendo do passado. Otília me trouxe um café, o mesmo café forte e amargo que bebo há mais de 50 anos. Ela se sentou ao meu lado e eu senti o leve alívio que irradiava dela. Ela não está falando sobre ele há semanas, Otília sussurrou, observando a filha. Ontem ela fez uma piada genuína. Eu não ouvi a voz dela assim desde antes do casamento. O corpo dela está se curando, eu respondi sorvendo o café quente. A terapia está dando a ela as ferramentas, mas a terra firme somos nós. Nós lhe demos o palco onde ela pode se levantar, sem o medo de ser derrubada. Era exatamente isso que havíamos construído. Não um palácio de vingança, mas uma fortaleza de estabilidade. O desmantelamento da vida de Tiago havia sido total e irreversível. Ele havia tentado lutar nos tribunais, mas seu poder de fogo estava comprometido. A evidência de abuso, quando finalmente revelada ao juiz em um processo discreto de separação, não foi usada para destruí-lo publicamente, o que teria alimentado o circo midiático que ele, paradoxalmente, amava e temia. Em vez disso, as provas serviram como um martelo silencioso para quebrar suas defesas jurídicas e financeiras. Seu castigo não veio de fora, mas de dentro de sua própria arquitetura. Ele era uma casa construída sobre a areia de sua própria arrogância. Quando a fundação cedeu, ele caiu sozinho. Eu soube, através de meus advogados, homens de confiança que há décadas entendem a diferença entre lucro e moral, que Tiago estava morando em um apartamento alugado, pequeno e impessoal, na periferia de uma cidade que ele costumava desprezar. Seus telefones pararam de tocar. Suas ligações não eram mais retornadas. Os amigos que ele cultivava eram parasitas da sua riqueza. Sem ela, eles evaporaram. O patriarca não buscou que ele vestisse um uniforme laranja. Eu busquei algo mais caro e permanente. Ele não perdeu apenas o dinheiro, Otília, eu disse, baixando a voz para que Beatriz não ouvisse. Ele perdeu o eco, o som de sua própria importância. Para um homem como ele, que respirava o prestígio, a falência social é mais letal que a prisão. A porta que se fechou para ele não foi a cela, foi a porta para a identidade que ele inventou. Otília assentiu, seus olhos fixos na filha que se levantava limpando a terra das luvas. O peso que ele sentiu não foi o da humilhação pública, ela continuou, foi o peso de sua irrelevância. Isso me fez refletir sobre a lição que eu carregava. A verdadeira justiça não reside na velocidade da vingança, mas na paciência e precisão com que desmantelamos as fundações podres da crueldade. Eu havia passado a minha vida inteira defendendo a integridade, trabalhando sob o sol, assinando contratos com a honra como minha testemunha, construindo tijolo por tijolo. Tiago, por outro lado, havia gasto sua vida construindo fachadas, maquiando dívidas e abusando da confiança. Quando o sistema de justiça, a lei e o mercado finalmente se moveu, não foi porque eu gritei mais alto, mas porque o meu alicerce era sólido. Meu legado de ferro forjado aguentou o peso do confronto. O dele, feito de vidro e vaidade, estilhaçou sob a menor pressão. Eu não o destruí. Eu simplesmente retirei as minhas mãos de seu edifício ruinoso e deixei que a gravidade e suas próprias falhas estruturais fizessem o resto. Beatriz se aproximou, sorrindo cansada. Havia terra em sua bochecha.
O sorriso não era mais o reflexo polido que ela exibia na sociedade de Tiago. Era um sorriso verdadeiro, imperfeito. O jardim está pronto, pai, ela disse. As hortênsias vão ser azuis, se eu cuidar delas direito. Elas serão azuis, eu prometi. Elas são fortes. Você plantou com firmeza. Ela sentou-se na cadeira de Vime ao meu lado. Em sua mão não havia um telefone verificando e-mails ou uma taça de vinho para acalmar os nervos. Havia o seu livro de notas terapêuticas, aberto. Ela estava trabalhando no seu próprio processo de reconstrução. Não foi fácil. Nunca é. A paz não é a ausência de dor, mas o fim da guerra interna. E essa guerra, ela estava vencendo por si mesma, passo a passo, sob o nosso escudo. Eu havia provido o escudo final que a protegeria de qualquer último, irracional ataque dele. Os advogados montaram uma barreira legal tão espessa que qualquer tentativa de Tiago de se aproximar ou assediar seria tratada com a frieza e a velocidade da justiça criminal, não mais civil. Ele havia perdido o prestígio que o protegia. Agora, ele era apenas um homem comum sob a lei. Um perdedor. E pior para ele, um esquecido. Nós terminamos o café em silêncio confortável, observando a brisa passar pelas folhas novas da primavera. O que eu havia feito não foi um ato de vingança, mas um ato de paternidade. Eu defendi a integridade da minha família com as ferramentas que a vida havia me dado. Paciência, trabalho duro e a compreensão profunda de que a estabilidade é a única riqueza que perdura. O legado de integridade de um homem é o único pagamento que o tempo não pode reverter. Eu repeti para mim mesmo. Eu olhei para Beatriz, forte e livre. Olhei para Otília, parceira de uma vida inteira. A justiça que havíamos alcançado era silenciosa, profunda e, acima de tudo, criadora de vida. Nós destruímos para reconstruir melhor. O patriarca pôde finalmente descansar. Eu havia gasto 72 anos aprendendo a diferença entre o que parece forte e o que realmente é inquebrável. O dinheiro se esvai, o poder é volátil, mas o caráter, forjado no calor das provações, permanece. E é esse caráter, essa fundação que defendemos, que se torna a herança mais valiosa para aqueles que amamos. Olhei para o horizonte vasto, onde a vida continuava, indiferente à queda de um magnata e ao renascimento de uma filha. Se a vingança é um fogo que consome, a justiça paciente é a água que permite que as raízes voltem a crescer. O que é, afinal, o sucesso de um homem? É a altura que ele alcança em seu auge, ou a solidez da base que ele constrói para que, quando o chão tremer, seus descendentes possam se manter firmes?